Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha mãe perseguiu minha namorada por não participar das atividades natalinas familiares, mas arruinei o Natal perfeito dela ao retirar minha contribuição de $5.000. Olá! Para começar, deixe-me apresentar. Tenho 31 anos e estou em um relacionamento com uma mulher linda e inteligente chamada Hannah. Hannah está cursando doutorado em engenharia química, enquanto eu trabalho na gestão de cadeias de suprimentos. Eu ganho bem, mas sou econômico com meus gastos. Antes de conhecer minha namorada, só gastava dinheiro com minha família, não comigo mesmo, e isso será importante mais tarde. Hannah é chinesa e está no meu país há apenas 5 anos. Ela estudou em vários países desde que começou a faculdade e é extremamente inteligente. Seu nome verdadeiro não é exatamente Hannah, mas ela prefere ser chamada assim. Pessoalmente, eu gosto mais do nome chinês dela, mas como ela prefere Hannah, é assim que eu a chamo. Estamos juntos há 2 anos e meio, mas só a apresentei à minha família há 1 ano. Demorei para apresentá-la por causa da minha mãe. Minha mãe não gostava da maioria das minhas ex-namoradas. Admito que sou um pouco filhinho da mamãe, mas estou tentando mudar isso. Fiquei muito nervoso para apresentar Hannah, mas descobri que não havia motivo para preocupação. Minha mãe ficou impressionada com o quão inteligente e respeitosa Hannah é. Hannah e minha mãe têm mantido uma boa relação nos últimos meses, e além disso, minha mãe parou de ser controladora. Vi isso como um bom sinal de que finalmente estava aprendendo a deixar as coisas fluírem, e tudo graças a Hannah. Há algumas semanas, estávamos jantando com meus pais quando minha mãe anunciou que era hora de começar a planejar o Natal. Uma coisa que vou dizer é que minha mãe organiza o Natal mais grandioso de todos, e não estou brincando. Alguns podem pensar que conhecem alguém obcecado por festas, mas minha mãe é pior. Acredito que nem mesmo o Papai Noel comemora tanto essa data quanto minha mãe. O Natal em nossa casa dura pelo menos 6 dias, e a cada ano ela torna a festa ainda maior. Meu pai e meus irmãos já estão cansados disso, mas participamos apenas para fazê-la feliz. Um ano, minha irmã teve a audácia de reclamar, e foi o pior Natal de todos. Minha mãe decidiu que nenhum de nós receberia presentes porque odiávamos tanto o Natal. No fim, ela nos deu os presentes quando voltamos para a escola, mas não foi nada divertido. A regra geral é que, uma vez que começam as 40 noites de Natal, como minha irmã Lola chama, você deve fazer tudo o que minha mãe mandar durante a ceia. Minha mãe estava reclamando que este ano teria muitos mais convidados e que tudo seria mais difícil para ela. Tive um pressentimento de que Hannah se ofereceria para ajudar, e antes que eu pudesse impedi-la, ela o fez. Hannah é uma trabalhadora nata e perfeccionista. Enquanto o resto de nós tem um dia de 24 horas, parece que ela tem um de 30. Nem sei como ela encontra tempo para fazer metade das coisas que faz. Mas isso é o que me faz amá-la ainda mais. Ela é uma força imparável e me surpreende a cada dia. Mas, até mesmo uma força pode se esgotar, especialmente quando enfrenta minha mãe, e isso já aconteceu 2 vezes desde que começamos a namorar. Sempre promete ir com calma e realmente tenta, até que as coisas começam a se acumular. Sei que este é um momento muito importante para os estudos de Hannah, então eu não queria que ela ficasse presa nas 40 noites de Natal. Era o primeiro Natal dela com nossa família, e eu queria que ela aproveitasse, não que se sentisse sobrecarregada. Fiz sinais com os olhos, tentando alertá-la para não se oferecer, mas já era tarde demais. Não havia como salvá-la do regime ditatorial da minha mãe. Desde o início, eu não gostei da ideia. Até pedi para minha mãe excluí-la, mas ela respondeu que Hannah estava fazendo um ótimo trabalho. Essa foi a última vez que perguntei sobre o planejamento. Desde então, venho me mantendo à margem, como meu pai me aconselhou. Mas, como era de se esperar, há alguns dias minha mãe veio reclamar comigo, dizendo que não queria mais que Hannah participasse. Perguntei qual era o problema, e ela disse que Hannah quase não falava no grupo de mensagens e não respondia mensagens urgentes. Tive que lembrá-la de que eu havia dito quão ocupada Hannah estava e pedido para que ela não fosse incluída no planejamento. Como sempre, minha mãe ouviu o que quis. Disse que era perfeitamente capaz de organizar tudo sozinha e que só havia pedido ajuda a Hannah como um favor para mim. Com toda honestidade, ela disse que não entendia como Hannah estava conseguindo um doutorado porque, segundo suas palavras, ela é muito burra. Fiquei atônito com a mudança repentina de atitude da minha mãe. Tentei argumentar, mas foi impossível. Ela disse que Hannah estava determinada a arruinar o Natal completamente. Em seguida, perguntou se Hannah já havia tido um Natal na vida.
Isso foi extremamente ofensivo. Eu disse à minha mãe que ia conversar com Hannah, que provavelmente tudo era um mal-entendido que poderia ser resolvido. Eu estava receoso de enfrentar Hannah porque sabia o quanto ela desejava ser aceita pela minha mãe. Mas já havia dito a ela para não se comprometer demais, e agora ela estava lutando. Talvez fosse melhor que ela saísse do grupo de planejamento natalino e ficasse à margem este ano. Quando cheguei em casa, perguntei a Hannah como estava indo o planejamento, e sua resposta me surpreendeu. Ela disse que estava indo muito bem e que não via a hora de ver o resultado. Quando perguntei como era trabalhar com minha mãe, ela disse que estava gostando. Confrontei-a sobre a mentira e disse que minha mãe havia falado comigo. Coitadinha, ela parecia arrasada enquanto admitia que minha mãe havia dito algumas coisas desde o começo. Hannah disse que não fazia ideia de que minha mãe viria falar comigo e pensou que o problema já estava resolvido. Quis ser justo, então pedi sua versão dos acontecimentos. Segundo Hannah, ela fez tudo o que minha mãe pediu e mais, mas minha mãe continuava sobrecarregando-a com trabalho, e agora ela não conseguia acompanhar o ritmo dos estudos. Disse que explicou isso para minha mãe, mas foi chamada de preguiçosa por não poder fazer mais. Hannah afirmou que era quem mais estava trabalhando no grupo e que nem tinha tempo para responder as mensagens porque estava ocupada com os preparativos. Ela realmente queria ajudar minha mãe, mas minha mãe estava sendo irracional. Conheço bem as duas e sei exatamente quem estava dizendo a verdade. Infelizmente, tive que dizer a verdade e decepcionar uma delas. Reuni as duas e disse à minha mãe que ela estava sobrecarregando Hannah. Não era justo, e se ela não queria mais ajuda, tudo bem, mas não precisava desrespeitá-la. Minha mãe ficou com uma expressão de incredulidade, como se isso não pudesse estar acontecendo, porque eu havia falado contra ela. Pode-se dizer que foi a primeira vez que fiz isso, e tenho certeza de que ela garantirá que eu me arrependa disso. Atualização 1. Olá! Estou aqui novamente, uma semana após minha publicação. Esta é uma situação muito delicada e preciso lidar com ela com cuidado. Na verdade, quero dizer, eu tentei, mas as coisas começaram a desmoronar. De qualquer forma, neste ponto, nem sei o que fazer porque estou tão surpreso com o rumo que as coisas tomaram. Ainda me sentia mal por ter ferido os sentimentos da minha mãe, então conversei com Hannah. Hannah disse que eu não precisava me desculpar e que ela mesma iria pedir desculpas, mesmo que não tivesse culpa de nada. Além disso, disse que se retiraria do comitê de planejamento, se isso fosse o que minha mãe quisesse. Insisti que eu deveria ser o único a me desculpar, já que Hannah não havia feito nada errado, mas ela recusou. Disse que seria melhor se as desculpas viessem dela. No final, consegui que minha mãe aceitasse encontrar Hannah, e elas tiveram uma reunião sem mim. Não ouvi nada de nenhuma das duas durante todo o dia, e Hannah não respondia às minhas mensagens. Queria ir até sua casa depois do trabalho, e, quando cheguei, a encontrei na cama chorando. Ela não queria me contar o que havia acontecido, mas, a julgar pela situação, as coisas não tinham ido bem com minha mãe. Depois de lhe dar água e sorvete, ela finalmente confessou o que realmente aconteceu. Contou-me que tentou pedir desculpas, mas minha mãe não quis ouvi-la. Em vez disso, minha mãe culpou Hannah pela forma como eu tinha falado com ela. Além disso, disse a Hannah que, não importava o que ela fizesse, eu nunca a amaria tanto quanto amo minha mãe. Disse também que bastava uma palavra dela para que eu terminasse com Hannah, assim como tinha terminado com minha ex-namorada. Minha mãe acrescentou que Hannah não era especial e que estava perdendo tempo comigo porque nunca conseguiria um anel. Fiquei de boca aberta quando Hannah terminou de falar. Não podia acreditar que minha mãe realmente tinha sido tão grosseira. Hannah só estava tentando fazer as pazes, e foi assim que minha mãe a tratou. Para piorar ainda mais as coisas, minha mãe disse a Hannah que se retirasse do Natal, já que, claramente, ela não fazia ideia do que essa celebração significava. Também disse que Hannah não se encaixava na imagem da nossa família e que nunca se encaixaria, mesmo que mudasse seu nome de original para Hannah. Instantaneamente, senti-me mal por ter contado à minha mãe sobre o nome verdadeiro de Hannah. Nunca houve nenhuma intenção maliciosa por trás disso, eu simplesmente achava que o nome dela era lindo. A pobre Hannah estava chorando, chamando-se de estúpida por ter pensado que minha família poderia aceitá-la, assim como a família dela havia me aceitado. Isso me deixou realmente triste, e eu queria apagar todas as suas lágrimas. Era injusto. Sua família, muito tradicional e chinesa, me recebeu de braços abertos, apesar das nossas diferenças culturais, enquanto a minha fez chorar. Era simplesmente inaceitável, e eu estava muito decepcionado com minha mãe. Amanhã cedo,
vou ter uma conversa séria com ela. Não estou nada contente com a forma como ela se comportou, e tenho certeza de que minha mãe não ficará contente com a maneira como vou me comportar agora. Mas mexer com Hannah precisa chegar a um ponto final. Atualização 2. Olá! Ainda quero escrever uma atualização com a esperança de que, talvez, as coisas melhorem para que eu possa resolver isso de uma vez por todas. Mas isso não está acontecendo porque simplesmente não melhora. As coisas estão fora de controle, e precisei dizer coisas que não sentia. Não sei o que fazer neste momento, sinto-me completamente perdido. Gostaria de poder voltar àquele jantar e insistir para que Hannah não ajudasse minha mãe, mas será que isso teria adiantado? No fim do dia, minha mãe teria mostrado sua verdadeira face. Ela não só acredita que pode me controlar, mas também tem tão pouca consideração por Hannah devido à sua origem étnica. Pobre Hannah, tem que suportar tanto por causa disso, pelos estereótipos, ao ponto de mudar seu nome quando sentiu que estava sendo aceita. E, mesmo assim, minha mãe teve que arruinar tudo. Vejo como Hannah se fecha em seu próprio mundo, e isso mostra o quanto ela foi afetada pelo que minha mãe fez. Mas eu vou fazer com que ela se esqueça de tudo isso. Vou encher sua vida de memórias felizes a partir de agora. Cumpri o que prometi há alguns dias e fui visitar minha mãe para dizer que ela havia cruzado a linha com Hannah. Desta vez, eu não ia me segurar, mesmo que os sentimentos dela fossem feridos. E, sim, posso amar minha mãe, mas isso não significa que vou permitir que ela faça o que quiser com a outra mulher que amo. Ela não se importa se os sentimentos de Hannah estão feridos, então, por que eu deveria me importar com os dela? Marquei um encontro em um local neutro porque não queria ir à casa dela nem que ela viesse à minha. Em ambos os lugares, ela teria controle, já que permiti que ela controlasse minha vida por tanto tempo. Minhas palavras foram breves e diretas. Ela cruzou a linha com minha namorada e estava errada. Disse que amo Hannah e que não escolheria minha mãe ao invés dela, considerando como minha mãe tem agido. Hannah não fez nada além de ser boa com todos, e minha mãe está procurando razões para odiá-la por puro ciúme. Culpo-me por não ter estabelecido limites na minha relação com minha mãe anos atrás. Depois disso, disse que, em solidariedade a Hannah, não participaria do Natal este ano. Ela podia aproveitar o dia, mas eu não faria parte dele. Minha mãe ficou boquiaberta ao ouvir isso e tentou protestar, mas eu ainda não tinha terminado. Também disse a ela que cancelei o cheque de $5.000 que enviava todo ano para o Natal. Meus irmãos também contribuem com dinheiro, mas eles ajudam nos preparativos. No ano passado, dei $4.500, e você pode se perguntar por que tanto. É porque minha mãe sempre quer o melhor do melhor e até paga pelos voos de parentes que não podem arcar com os custos para comparecer à celebração. Mas agora, devido às suas ações, nada disso vai acontecer. Minha mãe ficou vermelha de raiva na minha frente e imediatamente disse que eu não podia fazer isso. Lembrei a ela que, de fato, podia e que ela não poderia me impedir. Afinal, eu não era mais uma criança, mas um homem adulto capaz de tomar suas próprias decisões. Também disse que suas extravagâncias natalinas estavam fora de controle. Se eu não conseguia aproveitar o dia por causa do exagero, talvez ela pudesse passar um dia sem ultrapassar os limites. Talvez eu tenha cruzado a linha e me tornado pessoal, mas estava cansado dela. Minha pobre Hannah estava triste por culpa dela, e eu não podia mais suportar isso. Depois de dizer tudo isso, pedi que não me procurasse e fui embora. Claro, ela não respeitou meus desejos. Começou a me importunar, dizendo que eu deveria honrar o cheque, do contrário, o dia estaria arruinado. Eu não me importava se o dia favorito dela estava arruinado, e, se estivesse, era culpa dela. Depois de ver que eu não respondia às suas mensagens, ela apareceu no meu apartamento, mas eu não abria a porta. Após insistir, liguei para a segurança, e eles a retiraram. Também dei ordens de que ela não tem mais permissão para entrar no meu apartamento. Acho que é isso. Estou farto da minha mãe porque ela ultrapassou todos os limites. Seja por Hannah ser chinesa ou por ela ter medo de que Hannah a substitua, seja o que for, minha mãe precisa resolver seus problemas porque eu não vou tolerar nenhum tipo de ódio direcionado a Hannah. Atualização 3. Olá. Preciso contar sobre esta atualização. Há 2 dias foi Natal. Foi um dia muito tranquilo, só Hannah e eu, mas nos divertimos muito. Geralmente, quando começam as festas, preciso estocar álcool por causa do estresse que elas podem causar. Desta vez, porém, não houve nada de estressante. Preparei o jantar para Hannah pela primeira vez, compramos uma pequena árvore de Natal e passamos o dia assistindo a filmes natalinos.
Hannah me disse que, na verdade, este foi o terceiro Natal americano dela. No ano passado, ela comemorou com amigos enquanto eu estava com minha família. Estou tão feliz que, este ano, estivemos juntos. É o primeiro de muitos natais que passaremos juntos porque não há a menor chance de eu deixar essa mulher incrível partir. Dito isso, quero contar algo sobre o que tenho pensado muito, meu futuro com Hannah. Ela é a pessoa mais linda, inteligente, gentil e incrível que conheço. Sei que essas coisas podem soar como clichês, mas escutem, ela me estimula mentalmente, sabe como cuidar de mim e continua se destacando em tudo o que faz. Posso ser eu mesmo com ela, e ela não me força a fazer nada que eu não queira. Por isso, quero que ela seja minha esposa. Quando cancelei aquele cheque de $5.000, fiquei pensando no que poderia fazer com o dinheiro. Poderia tê-lo investido, comprado mais videogames ou até presentes, mas, em vez disso, acabei marcando um número internacional. O pai dela me deu sua bênção antes do Natal. Tudo aconteceu tão rápido, mas consegui a bênção dele e comprei um anel incrível. Eu me arrumei o melhor que pude quando cozinhei naquela noite de Natal. Escondi o anel na sobremesa. Vocês deveriam ter visto a expressão no rosto dela quando eu a pedi em casamento. Ela tinha pura alegria estampada enquanto dizia que sim. Queria se casar comigo e começar uma vida juntos. Eu literalmente tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas disse que era apenas o reflexo da luz. Não conseguia acreditar que ela havia aceitado se casar comigo. Usei metade do dinheiro para comprar um anel lindo, e o restante vai para o fundo do casamento. Estamos planejando nos casar no próximo ano, depois que ela se formar. Suas irmãs estão mais do que felizes em ajudá-la com os preparativos, então, pelo menos, ela não ficará sobrecarregada com os estudos. Eu também ajudarei quando puder, embora não ache que serei muito útil. Ontem, ela estava me mostrando a diferença entre branco e marfim, e eu não entendi nada. Mesmo assim, sou o homem mais feliz do mundo. Tudo o que aconteceu abriu meus olhos para a verdade. Hannah é a mulher para mim. Estive a ponto de perdê-la por causa da minha mãe. Sempre pensei que a situação com minha mãe não era tão ruim, mas, olhando em retrospectiva, era terrível. Isso me impediu de fazer muitas coisas no passado, mas não mais. Amo minha mãe, mas acredito que essa separação finalmente será boa para nós dois. Atualização 4. Olá! Antes de dizer qualquer coisa, só quero agradecer a todos pelas felicitações pelo nosso noivado. Não conseguimos esperar mais para anunciar a novidade, então publicamos a notícia um dia após minha última atualização. Todos ficaram felizes por nós, e nossos telefones não pararam de tocar com pessoas querendo saber os detalhes. Hannah também recebeu muitos elogios pelo lindo anel, o que me deixou ainda mais feliz. Não podia acreditar que realmente estávamos fazendo isso. Estávamos em nossa própria bolha, e achávamos que nada poderia estourá-la. Ou assim pensávamos. Havia uma pessoa que não ficou nada feliz com o noivado, e, claro, foi minha mãe. Como eu a bloqueei e ela não podia vir ao meu apartamento, apareceu no meu local de trabalho durante o almoço. Estávamos em um lugar público, e eu não queria que meus colegas de trabalho soubessem sobre os dramas familiares, então dei a ela 15 minutos para conversar. Foram os 15 minutos mais longos da minha vida. Basicamente, sem Mini Hannah, como minha mãe chamava, o Natal dela foi um fracasso e teve que ser encurtado, o que provavelmente significaria que, em vez de durar 6 dias, duraria 5 dias e meio. Aparentemente, ela estava muito envergonhada e decepcionada por ter permitido que algo assim acontecesse. Depois, disse que não podia acreditar que eu tinha me comprometido sem contar a ela. Perguntei se ela estava surpresa porque eu não a consultei ou porque achava que eu nunca me casaria com Hannah. Minha mãe estava tão segura de sua capacidade de me controlar que chegou a dizer, na cara de Hannah, que eu nunca pediria ela em casamento. O que ela não sabia era que, originalmente, eu planejava propor casamento depois da graduação de Hannah. No entanto, a atitude de minha mãe me fez perceber que não precisava esperar. Eu podia proclamar meu amor por Hannah para que todo mundo soubesse. Disse a minha mãe que Hannah me fazia feliz e que eu odiava o quanto ela era pouco receptiva. Minha mãe, então, disse que pensava que era apenas um relacionamento de curto prazo. Ela implorou para que eu reconsiderasse, porque vinhamos de culturas diferentes. E enquanto a lembrava em que século estamos. Não importava se Hannah era branca, chinesa, negra ou até mesmo um alienígena. Eu a amava profundamente, e compartilhávamos muitos valores semelhantes. Hannah poderia ter sido uma boa nora, mas minha mãe arruinou tudo.
Antes de ir embora, avisei a minha mãe para não aparecer no meu casamento. Meus irmãos e meu pai estão convidados porque foram gentis com Hannah, e ela não vai esquecer isso. Esqueci de mencionar isso antes, mas, nas últimas semanas, meus irmãos realmente têm defendido Hannah. Eles até queriam pular o Natal, mas eu disse para irem. Não queria dar à minha mãe mais razões para odiar Hannah. Atualização 5. Olá! Recentemente foi o dia do nosso casamento, já que, há 2 meses, Hannah se formou. Como havíamos combinado, nos casaríamos assim que ela concluísse os estudos. Claro que começamos a planejar antes, mas tentei ao máximo que Hannah não se esforçasse muito com os preparativos, para evitar que ela se estressasse. Felizmente, meus irmãos, meus pais e alguns amigos ajudaram bastante com tudo, e o casamento acabou sendo um sucesso, considerando nossa pouca experiência em organizar eventos. No final das contas, o mais importante era nos casarmos, e não queríamos transformar a celebração em uma versão dos 40 dias de Natal da minha mãe, mas em formato de casamento. Acho que todos, incluindo minha família, me agradeceram por fazer uma celebração tradicional e tranquila. Apesar de minha mãe ter tentado se envolver no planejamento como uma forma de ser perdoada e convidada, não conseguiu. Isso nos trouxe até aqui, sua intensidade em organizar coisas. Por isso, decidimos não contar com seus serviços. Quando ela perguntava ao meu pai ou aos meus irmãos como poderia ajudar, eles respondiam que seria melhor ela se ocupar com o Natal deste ano, para que não fosse arruinado como o do ano passado. Claro, isso era uma brincadeira, já que o Natal passado não foi exatamente arruinado. Apenas eu não participei. Mas, sob o olhar perfeccionista da minha mãe, era como se alguém tivesse roubado o Natal. Se eu fosse verde, ela provavelmente me chamaria de Grinch. Assim, tivemos nosso casamento, e minha mãe não esteve presente. Nem quero imaginar as críticas que ela faria, especialmente dizendo que poderia ter feito tudo melhor. No entanto, todos aproveitaram muito porque foi uma festa sem ansiedade ou horários rigorosos. Apenas pessoas relaxando e se divertindo. Não falei muito em detalhes sobre os natais da minha mãe, mas tudo era organizado em blocos de tempo para que tudo saísse perfeito. Entre aspas mesmo. Se você demorasse com seu prato e já estivessem servindo a sobremesa, era melhor deixar o garfo na mesa. E se ainda estivesse mastigando, era bom se apressar porque minha mãe te lançava um olhar intenso até que terminasse. Nessas festas, o clima era pesado, quase opressivo. Ninguém aproveitava. Era como se o Natal tivesse se transformado em um treinamento militar, com minha mãe não como Papai Noel, mas como o sargento que decidia o que, como e quando fazer. Por isso, ninguém sente falta do Natal rígido dela. Meu pobre pai recebeu inúmeras mensagens e ligações dela durante o casamento para saber o que estava acontecendo. Ele atendeu algumas vezes, mas depois acidentalmente deixou o telefone no carro e continuou aproveitando a festa. Mesmo assim, ao voltar ao carro, encontrou dezenas de chamadas e mensagens não atendidas. Quando voltou para casa, teve que lidar com os resmungos dela, mas disse que estava muito cansado e que iria dormir. Isso, claro, não agradou minha mãe, que ficou ainda mais irritada porque ele não atendeu o telefone o dia inteiro e agora nem queria conversar. Meu pai respondeu que ela deveria entender, já que havia uma regra rígida de não usar telefones no casamento. Essa era, aliás, uma das regras que costumavam acontecer nos natais do Papai Noel malvado, também conhecido como minha mãe. Acho que arruinamos o Natal para todos porque, ao comparecerem ao meu casamento, perceberam que reuniões familiares podem ser divertidas. Alguns até brincaram sobre isso. Mas nós não estávamos brincando quando dissemos que pensamos em criar uma nova tradição natalina, mais relaxada e próxima do que deveria ser um verdadeiro Natal. Embora ainda faltem alguns meses para isso, nossa prioridade agora é planejar as coisas divertidas que faremos na nossa lua de mel, que começa em algumas semanas. Atualização 6. Olá! Tenho recebido mensagens privadas, especialmente agora que passamos o Natal, perguntando o que aconteceu com minha mãe e o Natal deste ano. Bem, organizamos um Natal em casa, e foi exatamente como prometemos, muito relaxado, com música agradável para todos e sem horários rígidos para as refeições. Cada pessoa podia comer o que quisesse, quando quisesse. Algumas até começaram pela sobremesa. Minha mãe também organizou seu Natal este ano, como sempre, e fomos convidados, mas recusamos educadamente, alegando que já tínhamos nossa própria celebração em casa. E não, também não a convidamos para a nossa. A participação foi bastante boa, embora nem todos os parentes que convidamos tenham vindo. Por exemplo, meu pai não conseguiu escapar do Natal da minha mãe, mas não ficamos chateados com ele.
fazia parte da ideia por trás da nossa festa, sem pressões. Meus irmãos, sim, escolheram vir para nossa celebração, assim como outros familiares. Alguns convidados da festa da minha mãe até escapuliram no meio da noite para dar uma passada na nossa festa, enquanto outros simplesmente seguiram a tradição familiar, o que entendo. Há pessoas que gostam de como minha mãe organiza as coisas. Meu pai sobreviveu à noite bebendo muito ponche. No dia seguinte, depois de dormir até tarde, nos visitou com presentes e contou tudo. Ele até imitou as caras de raiva e desespero da minha mãe quando percebeu que sua festa estava perdendo convidados. Hannah e eu pensamos que algumas tradições antigas são boas, mas também acreditamos que podemos começar nossas próprias tradições. Por isso, esperamos aproveitar muitas outras celebrações natalinas assim. Desejamos a todos vocês um Feliz Natal! O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha melhor amiga me convidou, a mim e ao meu marido, para o chá de bebê dela, apenas para anunciar publicamente que meu marido é o pai do bebê dela. Olá! Ontem meu marido, Michael, de 32 anos, e eu, de 30 anos, fomos ao chá de bebê da minha melhor amiga Sarah, de 30 anos. Sarah e eu somos melhores amigas desde os tempos da faculdade. Inicialmente éramos colegas de quarto, mas nossa amizade se fortaleceu à medida que descobrimos nosso amor mútuo por músicas semelhantes. Fomos a concertos juntas e criamos inúmeras memórias. Quando chegamos ao último ano da faculdade, éramos praticamente inseparáveis, passando os verões juntas nas casas uma da outra sempre que possível. Depois de concluir nossos estudos, seguimos caminhos diferentes em nossas carreiras. Enquanto eu consegui um cargo muito disputado em um renomado escritório de advocacia, que sempre foi meu sonho, Sarah não tinha certeza se queria um trabalho tradicional. Então, decidiu explorar as redes sociais como uma forma de gerar renda. Apesar de nossas agendas completamente diferentes, sempre priorizamos reservar os finais de semana uma para a outra, seja para fazer trilhas, experimentar um novo restaurante, sair para beber ou apenas ficar em casa assistindo a um filme. Foi durante uma dessas noites de garotas que conheci Michael. Ele estava participando da despedida de solteiro de um amigo, e desde o momento em que coloquei os olhos nele, soube que ele era o homem da minha vida. Apesar de brincarmos frequentemente sobre quem se apaixonou primeiro, a verdade é que nos apaixonamos profundamente naquela mesma noite. Felizmente, estamos felizes no casamento há 5 anos, e nossa união tem sido perfeita. Muitas vezes digo a Sarah o quanto sou grata por ela ter me convidado para aquele pub naquela noite, pois, caso contrário, eu nunca teria conhecido meu maravilhoso marido. Enquanto Sarah permaneceu solteira por alguns anos após o meu casamento, ela eventualmente conheceu seu atual marido, Mark. E os dois celebraram o 2º aniversário de casamento este ano. 3 meses atrás, Sarah compartilhou comigo a notícia emocionante de que estava grávida, e eu fiquei extremamente animada. Mal podia esperar para ver minha melhor amiga iniciar essa nova fase de sua vida e segurar seu pequeno bebê em breve. Fiquei honrada quando Sarah me colocou como responsável pela organização do chá de bebê, especialmente porque eu seria a madrinha do bebê. Depois de considerar vários temas, decidimos pelo amarelo, que era a cor favorita de Sarah. Durante todo o processo de planejamento, mantive contato próximo com o buffet para garantir que tudo estivesse em ordem e que o bolo fosse entregue a tempo. Por sorte, já havia trabalhado com o buffet antes, no casamento do meu irmão, então foi fácil lidar com eles novamente. No dia do chá, chegamos um pouco mais cedo para garantir que tudo estivesse perfeito. Mark nos recebeu na porta e informou que Sarah ainda estava se arrumando. Enquanto ajustávamos a decoração, percebi que o bolo não estava centralizado na mesa como Sarah queria, então cuidei disso. Logo os convidados começaram a chegar, e fiquei emocionada ao ver alguns dos nossos velhos amigos da faculdade. Não nos víamos há anos, então aproveitamos a oportunidade para colocar as conversas em dia e compartilhar novidades importantes sobre nossas vidas. Sarah entrou na sala com um vestido amarelo vibrante que combinava com o tema do chá de bebê. Ela estava radiante, com um sorriso que iluminava o ambiente, enquanto todos ao redor a parabenizavam. Conforme o evento progredia, todos se sentaram para desfrutar de um almoço delicioso. Tudo parecia estar indo perfeitamente até que Sarah pediu a atenção de todos. Ela se levantou e agradeceu a presença no chá de bebê. Em seguida, respirou fundo antes de anunciar: "Estou muito feliz em dizer que meu marido, Mark, e eu estamos esperando o nosso primeiro filho, e tenho alguém muito especial para agradecer por isso." Percebi Mark olhando para Sarah com uma expressão de confusão, tentando entender o que estava acontecendo. Então, apontando diretamente para o meu marido, Michael, ela declarou em voz alta: "Todos, quero apresentar o pai do meu bebê." Quase engasguei com a comida.
O ambiente ficou mergulhado em um silêncio desconfortável, e percebi que todos estavam surpresos e sem saber como reagir. Minha mente começou a correr em um turbilhão de pensamentos. Para tentar entender o que estava acontecendo, meu marido, que não gosta de chamar atenção e prefere manter-se reservado, apertou minha mão firmemente debaixo da mesa. Virei-me para olhá-lo, e ele parecia tão confuso quanto eu. Todos os olhares estavam fixos em nós, em um silêncio desconfortável e constrangedor. Virei-me para Sarah, procurando uma explicação. Só para dar um contexto, meu marido e eu temos tentado há anos conceber um filho, mas sem sucesso, apesar de termos feito vários exames. Devido a alguns problemas médicos pessoais, não conseguimos engravidar. Compartilhei esse problema apenas com alguns familiares selecionados e amigos próximos, incluindo Sarah. Eventualmente, meu marido e eu aceitamos o fato de que talvez não fossemos capazes de ter filhos. Então, em vez de focarmos nisso, aprendemos a nos contentar com nossa vida juntos como casal. O fato de Sarah referir-se publicamente ao meu marido como o pai do bebê dela era uma completa mentira, mas não pude deixar de me sentir magoada com suas palavras. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas me esforcei ao máximo para não desabar na frente dos outros. De repente, Sarah começou a rir e deu um empurrão brincalhão em seu marido, Mark, exclamando: "Eu estava só brincando, gente. Isso é só uma pegadinha para o meu Instagram. Coloquei câmeras por toda parte para capturar as reações de vocês." Enquanto todos olhavam ao redor, perplexos, eu não conseguia evitar sentir-me irritada com Sarah por nos colocar em uma montanha-russa emocional. Não podia acreditar que minha melhor amiga achava engraçado apontar meu marido como o pai do bebê dela na frente de todos, sabendo muito bem que estávamos lutando para conceber. Virei-me para olhar meu marido e vi que ele estava vermelho de vergonha, ainda segurando minha mão. Eu podia sentir o quanto ele estava constrangido naquele momento. Embora alguns convidados soltassem risadas nervosas, havia uma sensação geral de desconforto no ambiente. Notei que Mark, o marido de Sarah, não riu. Ele parecia mais irritado do que divertido e olhava para meu marido com um olhar apologético. Ao longo dos anos, Mark e meu marido tinham se tornado bons amigos, e acho que ele se sentiu mal por nós naquele momento. Eu não queria confrontar Sarah naquele instante e arruinar o chá de bebê. Enquanto ela continuava com as festividades, eu me esforcei, mas não consegui dissipar o desconforto que havia se instalado. Depois do almoço, jogamos alguns jogos e finalmente ela abriu os presentes. Durante tudo isso, Sarah era a única que parecia estar se divertindo, conversando com outros convidados e tirando fotos para suas redes sociais. Meu marido já tinha me expressado, em particular, que queria ir embora após o desastroso almoço, mas eu implorei para que ele ficasse. Não queria que os convidados percebessem nossa saída repentina e garanti a ele que conversaria com Sarah mais tarde sobre o ocorrido. Acho que Mark também estava desconfortável em continuar com a festa porque, de repente, levantou-se com uma expressão severa. Ele pediu a Sarah que saíssem para conversar por um momento, e eu soube que algo estava prestes a acontecer. Todos nós podíamos ver e ouvir claramente enquanto eles conversavam, e ficou evidente que o clima no ambiente havia mudado após a pegadinha de Sarah. Observei enquanto a conversa deles ficava mais acalorada, com os gestos de Mark tornando-se mais animados a cada minuto. De repente, a voz de Mark se elevou, e suas palavras ecoaram pelo ambiente. "Eu não acredito que você fez algo assim. Eles são nossos amigos mais próximos, e isso não foi só uma brincadeira inofensiva. Você também fez nosso chá de bebê virar uma piada e me humilhou na frente de todos." Sarah continuava repetindo que achava que era apenas uma brincadeira inofensiva, mas Mark não estava disposto a aceitar. Ele reiterou, dizendo a Sarah que ela precisava crescer e parar de fazer piadas insensíveis, especialmente quando estavam celebrando a chegada do filho deles. O ambiente ficou desconfortavelmente silencioso, e todos podíamos ouvir claramente as palavras deles. Meu marido não aguentou mais e levantou-se, saindo da sala e me dizendo que me esperaria no carro. Embora meu coração doesse por minha amiga, não pude evitar sentir-me magoada e irritada com o que ela havia feito. Eu também sabia o quanto meu marido estava magoado e não podia culpá-lo por ter saído. Ao ver meu marido ir embora, Mark deve ter entendido o quanto ele estava ferido. Ele se virou para Sarah e disse: "Chega. Chega da sua imaturidade. Estamos terminados. Eu vou amar essa criança, mas não posso ficar com você nem por mais um segundo." Ao ouvir isso, Sarah caiu em lágrimas e Mark deixou a festa. Todos nos olhávamos, incrédulos, sem saber como reagir. Embora meu coração doesse pela minha melhor amiga, eu sabia que meu marido precisava mais de mim naquele momento. Eu não queria confrontar Sarah depois de sua difícil conversa com Mark, então também saí do chá de bebê sem me despedir. Quando cheguei em casa, vi o quanto meu marido estava abalado, e nós dois não conseguíamos acreditar no que deu em Sarah para fazer essa pegadinha conosco.
À noite, Mark nos enviou uma mensagem de desculpas, dizendo que não fazia ideia de que ela faria essa pegadinha para gravar um vídeo e que sentia muito pelo que passamos. Ficamos aliviados por ele ter entrado em contato, porque não queríamos guardar rancor dele e entendíamos completamente seu ponto de vista. Infelizmente, hoje de manhã, acordei com várias mensagens de Sarah. Ela explicou que fez a pegadinha devido ao estresse da gravidez e que só queria criar um vídeo viral para seu Instagram. Disse que não entendia por que estávamos tão chateados com isso e também perguntou por que saí sem me despedir. Ela ainda pediu que eu a encontrasse hoje para levá-la à consulta com o ginecologista. Sentindo-me frustrada novamente, deixei claro que não achei a pegadinha nem um pouco engraçada. Expliquei a ela que o que ela fez foi desrespeitoso e nos deixou desconfortáveis, tanto a mim quanto ao meu marido. Também disse que precisava de um tempo longe dela e que não poderia levá-la à consulta naquele dia. Sarah respondeu me chamando de amiga de merda por deixá-la em um momento tão vulnerável. Essa mensagem realmente me magoou, pois eu não podia acreditar que ela diria algo assim só porque eu precisava de espaço. Quando compartilhei a mensagem de Sarah com meu marido, ele ficou tão irritado quanto eu. Ele sugeriu que não deveríamos interagir com ela até que ela entendesse a gravidade de suas ações. Decidi enviar uma mensagem final a Sarah, informando que não falaria mais com ela até que ela se desculpasse comigo e com meu marido pelo que fez. Também deixei claro que se ela ousasse publicar o vídeo da pegadinha, eu tomaria medidas legais contra ela. Em vez de se desculpar, Sarah respondeu dizendo que não acreditava ter feito algo errado. Ela foi ainda mais longe ao sugerir que eu estava com ciúmes dela por causa de sua gravidez. Quando li sua resposta, não podia acreditar no que estava vendo. Essa mulher, que foi minha melhor amiga por mais de uma década, achava que eu estava com ciúmes dela, mesmo depois de eu ter me esforçado ao máximo para organizar o chá de bebê perfeito para ela. Sarah compartilhou que não iria publicar o vídeo, mas disse que eu deveria deixar meus sentimentos de lado e apoiá-la nesse período desafiador. Ela alegou que seu marido não havia voltado para casa na noite anterior e que precisava de mim agora mais do que nunca. Como sou uma pessoa que evita confrontos, me vi em lágrimas lendo suas mensagens insensíveis. Percebendo que não podia continuar com aquela conversa, tomei a difícil decisão de bloqueá-la sem responder mais nada. Então, eu sou a babaca, por não estar ao lado da minha melhor amiga grávida por causa da pegadinha que ela fez conosco e por me sentir aliviada que o marido dela terminou com ela? Atualização 1. Olá! Faz uma semana desde minha última atualização, e muita coisa aconteceu desde então. Primeiramente, gostaria de enfatizar a todos que Sarah nunca foi o tipo de pessoa que faz brincadeiras. Portanto, vê-la fazer essa pegadinha foi uma completa surpresa para mim. Conheço Sarah desde a faculdade, e ela nunca foi de pregar peças em ninguém. De qualquer forma, Mark estava falando sério quando disse que estava deixando Sarah. Meu marido conversou com ele no fim de semana e descobriu que Mark está ativamente procurando um advogado de divórcio. Desde aquele dia, Sarah tem incessantemente ligado e enviado mensagens para ele, exigindo que ele volte para ela e supere seus sentimentos. No entanto, Mark não respondeu às tentativas dela de contato. Ela até deu um passo além e o acusou de estar dormindo comigo, algo que surgiu do nada. Ele apenas está triste porque o casamento deles está acabando, pois Sarah está, aos poucos, se transformando em alguém que ele não reconhece mais. Desde que bloqueei Sarah, ela não conseguiu me contatar, então enviou uma mensagem longa para meu marido. Na mensagem, ela o acusou de tentar arruinar nossa amizade e escreveu que ele não é muito homem porque não consegue me engravidar. Quando meu marido me mostrou a mensagem ao voltar do trabalho ontem, fiquei absolutamente furiosa. Até agora tenho tentado deixar as coisas passarem porque presumi que a mudança repentina no comportamento dela pudesse ser devido aos hormônios da gravidez. Mas suas palavras ofensivas ao meu marido foram completamente inaceitáveis. Por isso decidi ensinar a ela uma lição. Como eu estava encarregada de organizar o chá de bebê, isso também significava que eu era responsável pela lista de presentes. Passei incontáveis horas com Sarah discutindo suas necessidades e criando uma lista de itens essenciais que ela precisaria para o bebê. No entanto, Sarah insistiu em incluir itens absurdamente caros na lista, que nem todos os convidados poderiam pagar. Durante o chá de bebê, percebi que enquanto algumas pessoas seguiram a lista, outras presentearam-na com itens que não estavam incluídos, mas que seriam úteis para uma nova mãe. Sarah parecia descontente com isso. Eu tinha planejado presenteá-la com alguns dos itens caros da lista. No entanto, depois que ela ultrapassou o limite ao atacar meu marido, cancelei o pedido imediatamente e excluí a lista de presentes para garantir que ela não teria mais acesso a ela. Se ela quisesse outra, teria que começar do zero. Além disso, recebi uma mensagem do Bife alguns dias atrás sobre o chá de bebê, mas estava ocupada lidando com a situação com Sarah e não consegui responder. A questão é que, como um presente surpresa para Sarah,
Eu já havia pago metade da taxa de reserva do serviço de buffet e planejava pagar o valor final após o evento. No entanto, os acontecimentos recentes me distraíram, e eu acabei esquecendo disso. Liguei para o buffet e expliquei a situação com Sarah. Informei que não pagaria o restante do valor depois do que aconteceu no chá de bebê. O buffet foi muito compreensivo e me informou que, como Sarah havia reservado o serviço em seu nome e estava em contato com eles antes do evento, eles enviariam a conta final para Sarah em vez de para mim. Fiquei aliviada por não ter que gastar mais dinheiro com alguém que nos insultou publicamente e continua a nos magoar com suas mensagens rudes. Também informei ao meu marido o que aconteceu, e ele achou tudo isso engraçado. Embora eu tenha considerado entrar em contato com Sarah nos últimos dias, depois da mensagem que ela enviou ao meu marido, decidi que já passei do ponto de perdoá-la. Sou grata a todos que me apoiaram e me ajudaram a perceber o quão tóxico era o comportamento dela. Olhando para trás, consigo lembrar de várias ocasiões em que ela me menosprezou, mas eu nunca dei muita atenção até agora. De qualquer forma, vou me manter positiva e seguir em frente com essa experiência. Não quero desperdiçar mais meu tempo ou energia com ela. Atualização 2. Olá, essa mulher não tem vergonha. Dias após minha conversa com o buffet, recebi um e-mail de Sarah. Assim que vi o nome dela aparecer na minha caixa de entrada, soube que ela estava de volta com suas besteiras. No e-mail, ela me acusou de ser mesquinha por não pagar por todo o serviço de buffet, mesmo sabendo que eu poderia arcar com isso. Ela disse que eu sempre fui metida só porque nasci em uma família com dinheiro e que estava feliz por eu nunca poder engravidar. Ela continuou me dizendo que ao longo de todos esses anos, só me usou para facilitar a vida dela. Depois, passou a me chamar de feia várias vezes e insinuou que eu não era merecedora do meu marido. Sarah afirmou que meu marido havia se casado comigo por causa do meu dinheiro porque eu era muito feia para estar casada com ele. Ela me chamou de várias coisas e acusou-me de ter destruído o casamento dela. Durante todo o e-mail, ela usou uma linguagem explosiva e basicamente me chamou de todos os nomes ruins possíveis. Mostrei o e-mail ao meu marido que ficou furioso. Ao longo dos anos, nós dois fomos além do necessário para ajudar essa mulher. Em várias ocasiões, estivemos lá por ela quando estava solteira e chorando por seus múltiplos términos. Levamos Sarah em férias conosco sempre que viajávamos e até pagamos suas passagens e estadia diversas vezes. Meu marido ajudou os pais de Sarah a reformarem a casa e até emprestou dinheiro a eles há algum tempo. Sempre a tratamos como parte da nossa família. Meu marido imediatamente entrou em contato com Mark e o convidou para jantar, para discutirmos a situação. Quando Mark chegou, mostramos a ele o e-mail, e a expressão em seu rosto era de puro nojo. Ele também nos mostrou mensagens de texto que recebeu de Sarah, onde ela o insultava da mesma forma, além de acusá-lo de traição. Ficamos extremamente perturbados com a gravidade dessas alegações, pois não é algo que deveria ser dito de forma casual ou em momentos de raiva contra o próprio cônjuge. Era difícil acreditar que minha antiga melhor amiga, com quem havia rompido laços recentemente, havia mudado tanto. Mark nos informou que estava em contato com um renomado advogado de divórcio e que, seguindo o conselho dele, nunca respondia às mensagens de Sarah, por mais irracionais ou ofensivas que fossem. Ele apenas tirava capturas de tela de tudo que ela enviava. Mark também tirou uma foto do e-mail que ela me enviou para mostrar ao advogado. Desde que postei a história inicial, recebi mensagens de pessoas preocupadas com Sarah, supondo que ela poderia ter problemas neurológicos devido à mudança repentina em seu comportamento. Gostaria de informar essas pessoas que ela sempre teve problemas de temperamento. Mesmo na faculdade, embora eu nunca tenha sido alvo de sua raiva, já a vi perder o controle rapidamente e usar palavras de baixo calão com outras pessoas, até mesmo em público. Apesar disso, meu marido e eu ainda planejamos entrar em contato com os pais dela, contar tudo o que aconteceu e mostrar todas as mensagens e e-mails que recebemos. Se eles sentirem que há algo errado com ela, cabe a eles decidir se a levarão para uma avaliação médica. Apesar de tudo, não pretendo desbloqueá-la ou responder ao e-mail. Fiz mais do que o suficiente por essa mulher, e vê-la continuar a me tratar mal, me menosprezar e me desrespeitar é desolador. Planejo deixar todo esse incidente para trás e aproveitar minha vida com meu marido e nossos cães. Os últimos meses foram uma montanha-russa de emoções, para dizer o mínimo. Confio que todos estejam tendo um ótimo início de ano, assim como meu marido e eu. Atualmente estamos nas Maldivas, tirando um descanso muito necessário de nossas carreiras exigentes. Dado o ano que tivemos, decidimos desconectar-nos do trabalho e aproveitar um tempo de relaxamento.
Até agora passamos nossos dias descansando em praias e saboreando coquetéis refrescantes no resort. Quanto à atualização que muitos pediram, como esperado, Mark e Sarah oficialmente se divorciaram. O caso no tribunal foi contencioso, mas o advogado de Mark apresentou provas, juntamente com um acordo pré-nupcial previamente assinado. Apesar dos esforços de Sarah com seu advogado, eles não conseguiram vencer o caso. No entanto, ambos foram obrigados a criar um plano de coparentalidade visando o bem-estar da criança. Depois de entrarmos em contato com os pais de Sarah sobre seu comportamento errático, soubemos que ela teve que voltar a morar com eles. Aparentemente, devido à gravidez e à falta de experiência de trabalho adequada, ela não conseguiu se sustentar por muito tempo apenas com as redes sociais. Como resultado, voltou para a casa dos pais. Soube também, por amigos em comum, que após o desastre do chá de bebê, todos a excluíram de seus círculos sociais para evitar seu drama. Desde que entrou com o pedido de divórcio, Mark evitou visitá-la até o momento em que ela foi levada para a sala de parto. Ele ficou lá a noite toda para testemunhar o nascimento da filha deles. Mark está contente cuidando do bebê, passando tempo com ela sempre que possível e pagando a pensão alimentícia conforme o acordo. Ele ainda se reúne com meu marido todos os fins de semana, seja para jogar golfe ou tomar uma bebida à noite. Quanto ao buffet do chá de bebê, Sarah não teve outra opção senão pagar a conta depois que o buffet ameaçou tomar medidas legais. Recebi alguns e-mails subsequentes de Sarah, onde ela ainda me culpa pela maneira como a vida dela se desenrolou. Apesar de seus pais a levarem para vários exames médicos, ela está perfeitamente saudável, e portanto, suas ações imaturas não têm desculpa. Espero que, pelo bem de sua filha, ela tente mudar e se tornar uma pessoa melhor no futuro. Quanto a mim e ao meu marido, não deixamos esse incidente afetar nosso casamento feliz e saudável. Superamos isso após um mês e focamos em nossas vidas pessoais e profissionais. Continuamos a sair em nossos encontros de domingo, como fazíamos no início do nosso relacionamento. Sempre que olho para o meu marido, ainda sinto a mesma emoção e gratidão que senti quando nos conhecemos. Sou grata por passar minha vida ao lado dele. Quero estender minha empatia a todos os casais que enfrentam dificuldades para ter filhos. Quero que saibam que isso é perfeitamente normal. A vida tem seus próprios caminhos, e precisamos confiar na jornada. Se você realmente ama seu parceiro, existem outras opções para se tornar pai ou mãe. No entanto, meu marido e eu nos sentimos realizados na companhia um do outro e decidimos focar em passar o resto de nossas vidas felizes juntos. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.